Boa tarde, Espírito Santo. O Ronda Geral de hoje tá daquele jeito que você gosta, viu? Muita encrenca, muita confusão no fim de semana e muita história pra gente parar e colocar a mão na consciência e ver o que a gente está fazendo da nossa vida, tá? E a gente começa hoje com a história de um pastor que espancou a mulher, uma missionária, até a morte. Ele ainda bateu na filha, uma criança de apenas 1 ano e meio. A menininha teve o maxilar quebrado e permanece internada. Logo após cometer os crimes, o pastor ligou para o sogro e contou o que havia feito. Rodou. Perdi tudo que eu tinha. Pra mim foi um pedaço de mim. Tiraram a filha e minha neta. Minha filha e meu xodó. Trabalhava para fazer tudo por eles. Seu Manuel era pai da missionária Lilian Oliveira. Veio ao departamento médico legal em Vitória na manhã de domingo para liberar o corpo da filha. Lilian foi estrangulada dentro de casa. Segundo a família, o principal suspeito é o marido dela, o pastor João Pontes de Oliveira, que também teria espancado a filha, uma criança de apenas 1 ano e 6 meses. O pastor ainda telefonou para familiares das vítimas e contou tudo o que fez. Me ligou dizendo assim: irmão, houve uma tragédia. Eu bati na sua filha e quero que você vá lá ver ela. Eu falei: rapaz, que é isso, rapaz? E larguei rapidinho e fui. Quando eu cheguei lá, estava a televisão, ventilador, CD ligado, com música até evangélica ainda. E quando um cunhado meu abriu a janela, viu ela deitada e a menina. Eu pulei, abri a outra janela, pulei, quando cheguei lá ela estava morta e a menina desacordada. Todas as duas, tudo sangue com sangue. A menina foi socorrida de helicóptero e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. A família de Lilian conta que há alguns dias o pastor se comportava de maneira estranha. Falava que ia se matar. Nunca brigaram. Ele era um casal de namorado. Acho que o que pode ter levado ele a praticar esse tipo de situação? Para mim, ele entrou uma depressão. Vou confessar, estou muito sentido da morte da minha filha, mas para mim, ele perdeu um pouco a memória, ele está sem memória. Ele está falando coisa com coisa, falando que vai morrer, que deixa de morrer, mas não, afinal de contas, não morreu, matou, né? Qual o desejo de vocês, familiares, para a pessoa que fez tanto mal para vocês? Nesta hora eu não sei te falar. Eu não sei qual seria a minha reação. Até ontem eu te falava. Minha reação era esganar ele, não fazer nada, fazer uma coisa impossível que ele pudesse sentir o que ele fez. Mas a partir desse momento que eu soube que minha neta está se recuperando, eu quero ficar numa boa para criar essa filha, essa neta. Que bom, né? Uma boa notícia, então ela está melhorando. Está melhorando, diz que está melhorando e vai ser tudo para mim mais uma vez, se minha neta voltar para mim. E o pastor assassino enviou uma mensagem de texto para o celular do seu Manuel, o pai da missionária e avô da criança agredida. Na mensagem, ele diz o seguinte: perdão, irmão, já estou me entregando para pagar pelo meu erro, me perdoe. Só que até agora, o João Pontes não se entregou à polícia. A filhinha de 1 ano e meio continua internada em estado grave. Ela teve o maxilar quebrado por causa das agressões. Pastor ele não é. Não é mesmo. Não mais. Você deixou de ser pastor a partir do momento que você deixou que qualquer força do mal invadisse o seu espírito, seja lá o que você acredita que tenha do mal, não sei, qualquer coisa do mal que você acredite que exista aí, pra mim é o capeta mesmo, invade a alma do ser humano, onde ele tem a audácia e a capacidade de agredir uma criança. Eu não falo nem pela esposa, não, mas pelo amor de Deus, a tragédia que isso é. Para uma família, a dor do seu Manuel, que na simplicidade ainda tenta encontrar força para seguir a vida em frente e ter a força necessária porque ele sabe que quando essa criança crescer, ela vai querer saber o que aconteceu com a mãe dela e quem é o pai dela. Pelo que a gente percebeu ali, o seu Manuel não pretende afastá-la do pai.
Afinal de contas, ele é o pai. Mas ele não é um homem, ele é um monstro. Isso é uma pessoa que não merece conviver em sociedade. E eu tenho certeza que alguém que conhece o assassino, o pastor assassino, como a gente chamou aqui antes, e eu vou frisar, pastor assassino, tenho certeza que alguém que está assistindo o programa, ou se ele mesmo está foragindo assistindo o programa, eu quero fazer questão de mandar esse recado para ele. Você é um monstro, você não é um homem. Lugar de monstro é bem longe daqui. E agora o assalto a uma casa na Ilha do Frade, em Vitória. 5 rapazes entraram na casa armados, renderam o caseiro e o amarraram com uma corda. Logo em seguida, em um descuido dos bandidos, a vítima conseguiu fugir e pediu ajuda aos seguranças da rua. A polícia foi acionada e prendeu os bandidos em flagrante. Ainda dentro da casa, os rapazes já têm passagem por furto e tráfico de drogas. E os 2 bandidos conversaram com a repórter Marcela Altoé. Bem tranquilos, como todo bandido é agora, disseram que a grana seria usada em rock no Rio de Janeiro, com a mulherada. Solta aí essa entrevista. Como é que foi o assalto lá? Só isso. Fala a versão de vocês, que eu tenho a da polícia já. Nossa versão, a gente fomos, entramos lá e fomos procurar os ouro, procurar dinheiro e o ouro sofre. Só isso só. O cara lá, os outros amigos, nós rendemos eles lá só. Os amigos, não foi nós não. Cheguei lá, já tava já amarrado. Chegaram a bater nele? Não, ninguém bateu não, filho. Nós pegamos a mansão mesmo, filho. Vocês já tinham planejado isso? Como é que foi esse... Planejamos não, nós fomos pegar porque a gente tava precisando de um dinheiro aí. Pra que o dinheiro? Pra nós mesmos usar aí. Se levantar. Levantar de quê? Vocês estavam devendo muito o quê? Não, tem dívida. Não deve nada não, filho. A gente tava querendo dinheiro pra gente curtir mesmo, entendeu? É essa parada. Vocês estavam querendo curtir o quê? Algum rock especial? É certo. É certo, é verdade. É com as mulheres, filho. Nós já saímos de eles aí. Nós já pro Rio. Com as joias de ouro a gente tava e tudo mais. Como é que vocês sabiam que naquela casa já tinha joia? Não, tá tranquilo, só isso mesmo que a gente tem pra falar. Eu não devia nem ter aberto sua boca, querido. Devia ter ficado com ela fechada, ter recolhido a sua insignificância e ir pro inferno. Porque um deboche igual a esse, em plena segunda-feira, primeira semana decente do ano, né, que a gente começa a trabalhar, você volta a trabalhar, ainda dá de cara com 2 criaturas iguais a essa, que eu não vou chamar de ser humano, com 2 homens iguais a esse que debocham na nossa cara, na frente da câmera. Eu não tô falando debochar da nossa equipe, não. Porque eles estão debochando ali de toda a sociedade que está assistindo essa palhaçada sem tamanho que é o espírito deles. A pessoa monitora, faz o que faz. Agora eu vou mandar um recado para você que tem mania de defender adolescente, menor infrator. Isso aí é cobra criada. E é cobra criada por vocês. Por vocês que ficam passando a mão na cabeça de adolescente que insiste em fazer bobagem e é tratado como um coitadinho. Aí cresce e dá isso aí, ó. Entra na sua casa, te amarra, toca o terror com a sua família e ainda fica falando bobagem na frente da câmera. Agora o tiroteio em uma boate de Guarapari. Um policial civil atirou várias vezes e 8 pessoas acabaram feridas. O policial é de Manaus e teria discutido com outros frequentadores da casa noturna durante um show de funk. O investigador acabou detido. Rodou. Ainda está escuro quando várias pessoas deixam a casa de shows. Muitos estão bastante assustados e saem do local correndo. Aí tiro na mais, deu 4 tiros lá dentro na mais. Tá doido, que doideira. A galera está saindo inconsolada. A movimentação em frente ao local é grande. Muita gente precisa ser amparada. A correria foi tanta que os clientes deixaram a boate sem pagar pela bebida, consumida durante toda a noite. É porque a galera saiu, ninguém pagou nada. Os disparos foram efetuados dentro desta casa de shows que fica em Guarapari. Foi por volta das 4h30 da manhã de domingo. No momento dos disparos, acontecia um baile funk no local. A boate estava lotada. Horas antes, a cantora Cláudia Leite tinha se apresentado na casa noturna. Em uma rede social na internet, um dos frequentadores comenta: "Foi uma correria doida. Todo mundo saiu sem pagar, gente pisoteada, machucada com os empurrões." No mesmo comentário, ele desabafa: "Não vou julgar a segurança do evento, até saber ao certo quem falhou. Uma coisa tenho certeza, não pretendo voltar tão cedo."
Outra internauta também faz um comentário. Tiro dentro da mais. Esses policiais que entram armados em rocks, desespero total. Durante a confusão, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Elas foram atingidas por estilhaços dos tiros. Todas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento do município com ferimentos superficiais nas pernas. O responsável pelos disparos foi identificado e preso em flagrante. Cássio Muniz Crespo da Silva, de 44 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari. A arma dele, uma pistola 380, foi apreendida. Cássio é investigador da Polícia Civil do Estado de Amazonas e passava férias no Espírito Santo. Em depoimento, o policial contou que estava com um amigo e teria se juntado com conhecidos do rapaz. Eles teriam discutido por causa de bebida alcoólica. O policial alega que foi agredido por um dos homens e tentou se defender, mas foi impedido pelo restante do grupo. Foi quando sacou uma arma e atirou 4 vezes em direção ao chão. O policial foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual e transferido para a delegacia da Polícia Civil em Vila Velha. Cássio foi candidato a deputado estadual no Amazonas na última eleição. Ele obteve 224 votos e não foi eleito. Em 2008, foi candidato a vereador pela cidade de Manaus, capital do estado. Ficou como suplente com 1.690 votos. E o policial que efetuou os disparos passou a noite em uma delegacia de Vila Velha. Em entrevista ao jornal A Tribuna, ele disse que atirou em legítima defesa. A Mariana Rodrigues tem mais informações. Luciana, o policial civil do estado do Amazonas, norte do Brasil, passou a noite nesta delegacia que fica aqui no bairro Novo México, em Vila Velha. Cássio da Silva, de 44 anos, continua detido. Ele está numa cela individual. O presídio fica nos fundos da delegacia. O advogado dele esteve aqui logo cedo. Antes de ser trazido para cá, Cássio conversou com um repórter do jornal A Tribuna. Ele disse que agiu em legítima defesa. 5 homens queriam agredi-lo. A briga teria começado por causa de uma garrafa de bebida. O policial ainda lamentou o que aconteceu. Em nota, a Polícia Civil do Estado disse que a lei estabelece que o policial deve portar arma de fogo e carteira de identificação 24 horas por dia. Porém, o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil no Estado orienta o policial a evitar o porte de arma de fogo quando fizer uso de bebida alcoólica. Mariana Rodrigues para o Ronda Geral. Obrigada, Mariana. A questão que a gente levanta aqui é exatamente essa. A gente já cansou de falar que existem profissionais despreparados em todas as áreas. Profissionais que cometem erros, assim como jornalistas, como pedreiros, pintores, professores. Policial também comete erro. Só que o erro dele colocou vidas em risco, então é um erro muito mais grave. Ele já foi autuado pela tentativa de homicídio, ele vai responder um processo administrativo, ou seja, ele vai ser julgado 2 vezes pela mesma ação. Essa mesma lei que defende ele é a lei que acabou de condená-lo. A lei estadual é a Lei 719, artigo 66, que diz exatamente isso. O policial militar deve estar com a arma e com a identificação 24 horas por dia, porque ele é policial 24 horas por dia. Dentro da casa, quando o policial entra, ele passa por um cadastro onde ele se apresenta, dá o número da arma, é feita toda uma identificação. Esse é o procedimento que as casas noturnas adotam, numa medida de tentar exatamente evitar ações como essas. Agora, o problema é que a casa noturna, nenhuma casa noturna, tem a autonomia para impedir o policial de entrar armado, afinal de contas, eles são protegidos por uma lei. Agora, essa mesma lei é a lei que vai condenar esse policial e é a lei que vai condenar qualquer outro policial que ande com má conduta. Afinal de contas, você está armado, bebida alcoólica combina com arma? Não combina, né, querido? Não é porque você é policial que a lei vai ser diferente para você. Ela é muito pior e a gente só vai esperar para ver agora. Aposentado é morto com golpes de barra de ferro na cabeça. A polícia acredita que o assassino seja um homem amigo da vítima que morava de favor na casa do aposentado. As manchas de sangue ficaram na parede e no guarda-roupa. Dona Ângela havia ido à igreja e cerca de 2 horas depois, quando chegou em casa, encontrou o marido morto a golpes de barra de ferro na cabeça. E nem para um cachorro, nem um inimigo a gente quer que morre brutalmente igual ele foi. O principal suspeito do crime para a família morava na casa da vítima há cerca de 2 semanas. Ele dormia aqui nesse quarto, que fica bem ao lado do quarto onde seu Manuel foi assassinado.
O rapaz, de 24 anos, teria usado uma barra de ferro que ficava na porta da residência para cometer o crime. Quando a esposa da vítima chegou em casa e viu o marido morto, percebeu que o rapaz havia saído de casa e levado todos os pertences. O suspeito é irmão do genro de seu Manuel. Ele morava na casa da vítima para não ficar sozinho com a cunhada, pois o marido dela havia viajado. O que a minha filha falou? Mãe, deixa o Greciano ficar na casa da senhora, porque fica chato os vizinhos ver eu sozinho com o Greciano aqui, sendo que o Dinaldo não está. O crime aconteceu por volta de 8 horas da noite deste domingo em Residencial Tubarão, na Serra. Manuel Felipe da Silva tinha 57 anos e era aposentado. Ele lutava contra o vício do alcoolismo e, segundo a esposa, ficava muito agressivo quando bebia. A suspeita é de que possa ter ocorrido alguma discussão entre a vítima e o possível autor do crime. Não sei, deve ser por causa de palavras. Porque sempre o Manuel chamava de negro, safado. Às vezes chegava gente aí, não podia conversar, que ele ofendia com palavras. Até essa menina ali considera ele como pai. Ela sempre falava assim: tá brabo aí, pai? O que tá aí, velho, porque tá brabo? Vai tomar banho, vai embora pra sua casa. Não queria nem ela aqui quando ele bebia, mas não é assim. Então ninguém levava por consideração o que ele falava, porque sabia que era bebedeira aqui fora dela. Eu esperava que ele morresse até de outra forma, né? Como meu pai também morreu alcoólatra, eu esperava que ele morresse assim também, mas dessa forma muito brutal, entendeu? A gente não esperava de forma alguma. A gente traz 2 casos sequenciais que mostram o que a bebida alcoólica consegue causar na vida de um ser humano. E ainda nesse caso, a gente traz o agravante aí para vocês verem o quanto é difícil hoje você confiar em quem põe dentro da própria casa. Né? A pessoa, o seu Manuel abriu as portas de casa, recebeu o rapaz, estava ali dormindo ao lado e por causa de uma discussão boba, afinal de contas só esse rapaz vai saber dizer o que aconteceu, mas por causa de uma possível discussão motivada pelo álcool, acabou perdendo a vida. São 2 pessoas que perdem a cabeça pelo mesmo mal novamente. E, gente, olha só, mais um tiroteio, só que dessa vez em Vila Velha. A polícia foi até o bairro Santa Inês checar denúncias de assalto. O suspeito tentou fugir e atirou contra os militares. Um morador do bairro acabou atropelado pelo criminoso e ainda levou um tiro na perna. Põe no LED. No local onde o adolescente foi capturado, ficaram as marcas de sangue. Foi bem neste cruzamento que o homem de 50 anos acabou baleado. A vítima, identificada como Marco Antônio Basílio da Silva, levou um tiro na perna. Foi durante um confronto entre bandido e polícia. Ele estava vindo a pé de lá para cá. Chegando aqui em casa, ele se deparou com a polícia perseguindo o bandido e a bala atingiu ele. Né? Ele falou que quando ele recebeu o primeiro tiro, ele quis se esconder. Ele saiu pulando, acho que bateu no motoqueiro. Né? Ele mesmo não lembra direito a história, mas que ele lembra que eles tiveram impacto os 2. Isso aconteceu de fato, né? Tudo aconteceu ontem à noite no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Este adolescente de 17 anos tentava fugir dos PMs. Os militares vieram ao bairro após denúncias de que um homem de moto estaria tentando assaltar pessoas aqui pela região. Ao ver a viatura, o adolescente ainda tentou escapar, mas foi perseguido pela polícia. Ao passar por este trecho da rua Rio de Janeiro, atropelou a vítima e, mesmo no chão, voltou a atirar contra a polícia. Marco Antônio foi socorrido pela PM e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Ele permanece internado. Ele está passando bem, ele foi medicado, passou uma noite lá no hospital e recebeu sangue, recebeu soro, recebeu medicamento para dor. Ele já está fora de perigo, né? O adolescente foi apreendido pelos militares do GAO de Vila Velha e levado para a divisão de homicídios em Vitória. Com ele, a polícia encontrou este revólver calibre 32 com 2 munições picotadas. A arma também foi apreendida. Ainda segundo a polícia, o adolescente já foi apreendido outras 6 vezes por porte ilegal de arma, roubo e conduzir veículos sem ter a idade mínima permitida por lei. Quem presenciou o confronto na porta de casa ficou assustado. O bairro aqui é tranquilo. Pra gente até é uma coisa assim, não é no comum. Acontece de vez em quando algumas coisas aqui
nesse sentido, mas sempre vem de fora para cá, para o bairro. Geralmente é bandido de Boa Vista, de Morro do Soteco. Aqui mesmo, Santo Inês é um bairro mais tranquilo, né? Então essas coisas até chocam a gente. Choca a gente que já está acostumado a ver isso todo dia também, porque coitado desse senhor, né? 2 vezes vítima da ação do mesmo bandidinho mirim, desse projeto de marginal. Projeto não, né? Porque mais de 6 passagens pela polícia, eu fico pensando o que a justiça está tentando fazer com esse ser humano. Eles estão achando que ele tem uma salvação? Ele é menor de idade. Já são mais de 6 passagens. Estou supondo, jogando assim muito positivamente, que por cada passagem ele tenha ficado 45 dias ali nessas casas de... Como é que chama, gente? É casa de custódia? Nesse centro de internamento de adolescente? Esse lugar aí que virou praticamente uma escola para novos crimes. Que expectativa de vida tem essa criança? Agora, que expectativa tem você? Vou bater de novo. Que expectativa tem você que defende um menor infrator? Tá achando ele... Olha que ódio que eu tenho dessa imagem aqui, ó, quando a gente tem que borrar a cara dele. Isso aqui é aquela coisa que me corrói por dentro, sabe por quê? Porque ele tem plena consciência do que ele tá fazendo ali. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem que aquela arma mata. E eu vou dar os parabéns pro GO do 4º Batalhão ali, que o pessoal é barra pesada, assim como todo o pessoal do GO da Polícia Militar, todos os batalhões, mas o do 4º Batalhão foi ali feroz. E não deixou se intimidar por causa de um bandidinho desse. Agora, os meus votos aí também de uma boa recuperação para esse senhor e que essa família reencontre a paz, porque ficar no bairro depois de um trauma como esse não vai ser fácil. E está na cadeia um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo e do Brasil. O Rafael Fontoura da Silva, de 25 anos, conhecido como Fael, foi detido na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Ele era o 6º na lista dos bandidos mais procurados do estado e o 10º na lista nacional. Ele estava na casa de um amigo. A polícia cercou todo o local e o Fael ainda tentou escapar pelo telhado, mas acabou detido. Ele atuava como traficante em Vila Velha e Guarapari e contra ele há só 5 mandados de prisão por homicídio e tráfico. Só 5. Fael fugiu do presídio de Colatina em 2012. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Rondônia e depois será transferido para o Espírito Santo. Nem para uma criatura dessa se perder no caminho, né? Nem para ficar por aí, vagando pelo além, para não precisar voltar para cá. Calcula aqui comigo, a gente sabe a quantidade de bandido que tem no país. No estado o negócio já tá difícil. Agora no país, ele ser o 10º dessa lista. Só 5 mandados de prisão contra ele. Um espírito de luz, né, gente? Olha ali, pobre criança inocente. Pobre pessoa que é vítima de uma sociedade que reprimiu ele desde a infância. E eu espero que vocês entendam que eu tô falando isso com muita ironia. Agora o flagrante de um furto foi em Vila Velha, no bairro Itapuã. Um rapaz de bicicleta conseguiu abrir um carro e roubar o som do veículo e o celular que estava lá dentro. Olho vivo, rodou. As imagens mostram um carro estacionado. Próximo a ele, algumas motos. Um rapaz que vem de bicicleta desce e observa os veículos. Mais à frente, ele para, fica por alguns segundos e decide voltar. A bicicleta é encostada no muro. O rapaz vai em direção ao carro, força a maçaneta. Uma ferramenta é retirada da bolsa e, finalmente, o bandido consegue abrir o carro. Em poucos segundos, o homem rouba o som do veículo e o celular do proprietário. O ladrão vai embora tranquilamente. O furto aconteceu na praia de Itaparica, em Vila Velha. Bebeu e assim mesmo pegou no volante. O caso foi em Guarapari. O idoso de 65 anos acabou batendo o carro. Jaider Elídio da Silva perdeu o controle do veículo e atravessou o canteiro central da pista. Por sorte, ninguém foi atropelado. Policiais do batalhão de trânsito foram até o local da batida e constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Jaider fez o teste do bafômetro que comprovou. Ele havia bebido antes de dirigir. Além disso, os documentos do veículo estavam atrasados e o idoso não tinha habilitação. O carro foi guinchado e levado a um pátio do Detran e o idoso encaminhado à delegacia de Guarapari. Guarapari bombando esse fim de semana, hein?
É tragédia atrás de tragédia, acidente atrás de acidente. Eu já tô com dó do pessoal que decide ir pra lá passar as férias, passar o verão, curtir feliz, porque você tá lá tranquilo, curtindo as suas férias, a sua folga e não sabe em que momento você pode ser vítima de uma bala perdida, disparada por um policial doido, né, trabalhado na cachaça, ou por um motorista também trabalhado na cachaça. Tudo tem a ver com a maldita da cachaça no meio, né? Um homem é vítima de bala perdida em Cariacica. Ele saiu com um filho para comprar um lanche e durante um tiroteio entre traficantes, acabou baleado na perna. Rodou. Com o joelho machucado, o porteiro de 42 anos mal consegue andar. A muleta se tornou indispensável para os próximos dias. Tudo por causa de uma bala perdida. Muito medo. E medo principalmente pelo meu filho, porque ele estava na minha frente. Se não pega em mim, pegava nele, pegava no outro vizinho. A vítima foi baleada nesta rua em Nova Rosa da Penha, Cariacica. O porteiro saiu para comprar lanches com o filho. Ele deixou os lanches em casa e voltou para se encontrar com o rapaz. Ao voltar aqui para a rua, o porteiro viu um corre-corre e também ouviu o barulho de tiros. Ele decidiu voltar para casa, mas enquanto caminhava, foi atingido pelo disparo. De repente começou tiros para tudo enquanto é lado. E eu saí andando, porque a gente, no momento, a gente não tem aquele impacto de eu fica parado, eu saio andando, eu deita. Eu saí andando e recebi um impacto forte na perna. A gente ouviu os tiros, né, bem próximo, né, que fica próximo aqui de casa. E a gente ficou preocupado, porque tava o meu esposo e meu filho na rua, né, subi a rua correndo e cheguei lá. Ele estava com a perna sangrando, já estavam colocando ele no carro e a gente socorreu ele. A família está assustada e reclama da violência, que faz vítimas inocentes. Hoje foi eu, com a minha perna. Mas amanhã pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser qualquer pessoa. Vai continuar do jeito que está. E sabe por que vai continuar do jeito que está? Porque a gente está refém de uma legislação que só defende bandido. O cidadão de bem que é ferido ali, ó, durante uma troca de tiros entre traficantes rivais, né, que está ali no meio do confronto entre um bando de bandido, ele é o quê? Ele é só mais um número. Agora, quando um traficante é baleado e é preso, ele precisa de escolta, ele precisa de todo um aparato em volta dele e todo mundo esquece que ele é criminoso. Eu não estou falando que ele precisa ser tratado igual bicho, não, porque até porque eu trato o bicho muito melhor do que eu trato o criminoso. Trataria, pelo menos. Agora, eu estou falando que nós estamos reféns de uma sociedade que não dá bola para o que está acontecendo. Porque a gente está muito preocupado em olhar só dentro do nosso... Só aqui, ó. Tô olhando só pro meu umbigo. Eu não consigo olhar pro lado e ver que essa humanidade está indo por água abaixo e fazer alguma coisa para mudar. Já que os nossos ilustríssimos, para não falar outra coisa aqui, os nossos maravilhosos governantes não fazem nada para mudar isso, a gente tem que mudar. E sabe como que a gente tem que mudar isso tudo? É denunciando. É ligando para o 181, é comunicando à polícia de todas as ações desses criminosos, porque quanto mais a gente se contenta, quanto mais a gente se prende a esse título de vítima, de refém dessa lei do silêncio, a ação dos criminosos vai ser cada vez pior, porque eles não se importam com quem está em volta, eles entram atirando e para eles, morrer, morreu. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem a sua participação no Facebook, é rapidinho, não sai daí que eu estou te esperando. Ronda Geral de volta e a gente vai direto pro Facebook para ler os recadinhos que vocês deixaram. Vamos começar com o Patrick. Querida Lu, manda um super beijo pro meu filho Heitor, que hoje completa 4 anos. Heitor, meu amor, o Heitor tá assistindo, né, Márcia? Ele é filho da Márcia, a nossa loira do GC, como diz a Débora. Heitor, feliz aniversário para você, que você ganhe bastante presente do papai e da manhã, o papai e da mamãe, aliás, e que Deus te abençoe muito, viu, meu amor? Um beijo para você. Vamos para mais recadinho aqui do Júnior e da Heloísa, que hoje tem Ronda Geral. Manda um beijo para nós aí, ó, os dois lindos na selfie, hein? Gostei. Um beijo para vocês. Luana, ei, boa tarde, quero mandar um beijo para toda a minha família e também para os meus filhos, Luiz Henrique e Isadora, e também para minha prima Beatriz. Beijo para todo mundo, um ótimo início de semana para vocês. Mais um recadinho da Rosângela Vieira. Boa tarde, Lu, sou de Santa Teresa. Manda beijo, tô ligadinha esperando começar. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo de Santa Teresa. Gosto das fotos que vocês mandam, sempre muito bonitas. Thaís Lima, hoje minha princesa está completando 8 meses. Adoro ela demais, manda um beijo pra minha família. Beijos, adoramos vocês. Um beijo pra você, meu Deus, olha que sorriso gostoso, gente. Um feliz aniversário pra ela. Recadinho do Felipe, manda um beijo pro meu primo Logan. Ontem ele fez 7 meses.
E a criança já tá ali, ó, trabalhada, querendo comer o bolo. Vocês viram a fotinho ali, que amor, né? Um parabéns pra ele. Isla Carvalho Barcelos mandando fotinho pra gente. Um beijo pra você. Aline Silva, boa tarde, Lu. Manda um beijo pra Joyce. Diz pra ela que nós a amamos e que estamos com saudades. Beijo pra Joyce de Brejetuba. Beijo pra todos vocês. Tá dado o recado, viu? Pessoal com saudade de você, meu amor. Tem mais recadinho? Esse foi o último, gente? Foi o último recado. Depois eu respondo todos eles lá, viu? E antes do Rony encerrar, eu vou mandar outros beijinhos pra Joselene Martins e pra irmã dela, a Ariane, e toda a família de Carapina Grande. Pra mãe da Miralda Alves, lá de Jucu, em Viana. O programa de hoje fica por aqui. Mais notícias às 7h20 com o George Beach. Gente, uma boa semana pra vocês. Vamos começar essa semana em paz, com boas energias e que Deus abençoe a todos. Um beijo, até amanhã.